Comigo novamente aqui no estúdio do Notícia, Elivaldo Barbosa. É isso, Thiago. Boa tarde, bom dia. Vamos agora a números de pesquisas aqui no município próximo a Teresina, que tem uma característica de eleições muito, eu diria assim, concorridas, que chamam muito a atenção da região, que é o município de União. União, temos números de pesquisa no município de União, pesquisa de intenção de votos. Vamos colocar aqui na tela para você tomar nota. Pesquisa estimulada realizada pelo Instituto Credibilidade, registro PI 05652/2024, realizada no período de 23 a 24 de agosto. Entrevistados, 400 pessoas, margem de erro de 4,87% e intervalo de confiança de 95%. Vamos aos números apurados. Gustavo Medeiros, do Progressistas, 76,75% das intenções, enquanto Ramiro Saraiva, do PT, vem com 12% das intenções de voto. Nenhum, nulo ou branco, 1,25% não sabe, não opina, 10% dos entrevistados. Elivaldo? Os números do Instituto Credibilidade dão ampla vantagem, consistente vantagem ao prefeito Gustavo Medeiros. Interessante, Tiago, é que em União tem uma marca nas disputas lá eleitorais. Nunca um gestor foi reeleito. Nunca. Inclusive, o próprio prefeito Gustavo Medeiros está no terceiro mandato, já chegou 3 vezes à prefeitura e de forma intercalada. Ele vai pela terceira vez buscar uma reeleição e pelo andar da campanha ele vai muito bem. Tudo indica, prevalecendo essa tendência, que Gustavo Medeiros será reeleito prefeito de União, quebrando essa marca, essa tradição, essa escrita de prefeito não se reeleger no município de União. E é porque a oposição tem feito a sua parte. De que parte? Começou a campanha dividida, né? 2 candidatos de oposição, houve a junção, União, palanque único da oposição, mas não tem conseguido a necessária competitividade na disputa de União, que prevalecendo os números da pesquisa, credibilidade e outras sondagens que estão sendo feitas no município de União, projetam com absoluta consistência a reeleição do gestor, o prefeito Gustavo Medeiros, que é do Progressistas. Elesbão Veloso, Elivaldo. Também uma eleição polarizada, 2 grupos. A situação, o prefeito Rafael Malta, ele não concorre à reeleição mesmo podendo, está no primeiro mandato. Apoia, aliás, o ex-prefeito Ronaldo Barbosa, do Progressistas. Mas enfrenta uma oposição muito estruturada, organizada e com palanque único, que tem à frente o médico Clériston Moura, que intensifica bastante a campanha no município, exatamente nesse sentido, de favorecer uma frente oposicionista no município de Elesbão Veloso, que também tem a marca de eleições bastante disputadas. E lá a oposição conquistou essa situação, conquistou essa condição de unidade de palanque único para enfrentar em pé de igualdade a situação lá no município de Elesbão Veloso. Uma eleição que promete, Tiago. Vamos agora ao norte do estado, Pedro II, Elivaldo Barbosa. Lá nós temos um embate de mulheres candidatas disputando a prefeitura. A gente tem imagens da movimentação de ambas aqui. Vamos começar falando de Neuma Café. Neuma Café, ex-prefeita do PT, pelas cores aí, você já começa a perceber claramente, tem feito uma campanha muito intensa, sobretudo aí nesses últimos dias, últimas semanas lá no município de Pedro II, e Neuma Café do PT conversou com o repórter Ney Silva e avaliou esse momento da disputa eleitoral, que, como você disse, uma disputa envolvendo candidatas. E Neuma Café é a candidata da oposição pelo Partido dos Trabalhadores. O que me alimenta, o que me dá força para continuar lutando por Pedro II, superando todas as barreiras que é colocada, todas as pedras que são colocadas no meu caminho, é esse carinho, é esse reconhecimento. Se fortalece cada vez mais, né, não só em termos de peso pelos representantes a nível estadual e nacional, mas pelo apoio popular. Do outro lado, nós temos Betinha Brandão, Elivaldo Barbosa, que também se movimentou nesse fim de semana. Bastante. Betinha Brandão,
candidata à reeleição pelo MDB, também intensifica bastante o contato direto com o eleitor, Tiago, e também realizou no final de semana intensa movimentação pelas ruas e avenidas de Pedro II, com bandeiraços, caminhadas, carreatas, e também conversou com o Ney Silva, faz a análise desse momento da disputa eleitoral em Pedro II. A primeira infância, que é a fase mais importante de um ser humano, que se a gente cuidar da primeira infância, a criança não tem como dar errado. E é aqui que nós queremos fazer, cumprir isto, como eu disse, isso não é promessa, isso é compromisso. Graças a Deus, o povo de Pedro II tem recebido bem a nossa administração, compreendido os nossos propósitos. Aproveitando, Elivaldo, para lhe perguntar, são dois partidos que compõem a base do governador Rafael Fonteles. Como é que está o posicionamento dele nisso? Acompanha o PT, acompanha a candidata Neuma Café do Partido dos Trabalhadores, considerando não só a legenda, o PT, mas a circunstância política lá de Pedro II, mesmo a prefeita Betinha Brandão sendo hoje filiada a uma legenda governista, uma legenda que é o MDB, ligada até ao deputado Severo Eulálio, mas mesmo assim a tendência do governador é esse, não, o governador se posiciona favoravelmente ao PT lá no município de Pedro II. Agora é aquela história, né? O resultado que sair das urnas, eu imagino, não vai ser o final do mundo para o governador Rafael Fonteles em Pedro II. Ganhe quem ganhar. Seja a reeleita a prefeita Betinha Brandão, seja a vitória da oposição com Neuma Café, não será o fim dos tempos para o governador Rafael Fonteles em termos de apoios para o futuro lá no município de Pedro II. Vamos agora a Teresina, movimentação aqui na capital, falar do candidato Teocírio Alencar, Elivaldo. Pois é, Tiago, recebi aí vídeos do candidato Teocírio Alencar percorrendo ruas lá do bairro Mocambinho, na zona norte de Teresina. Teocírio faz essa campanha também assim de caminhar bastante, de conversar direto ali com o eleitor. Ele é que é de um partido pequeno, mobiliza, mas tem mantido, na medida do possível, esse intenso trabalho de ligação direta com o eleitor. Então fez isso no Mocambinho no final de semana, procura outros bairros e tem sempre adotado uma agenda muito forte de dar visibilidade ao seu projeto eleitoral na disputa pela prefeitura da capital. Também o domingo, o final de semana, mobilizou comitês como o de Fábio Novo, candidato do PT, que ontem reuniu, inclusive, segmentos da juventude, fez caminhadas na zona rural, como o assentamento El Shaddai, na zona rural leste da capital, e também mantendo exatamente essa marca característica do contato direto com o eleitor. E ontem terminou o final de semana numa reunião com os segmentos da juventude na zona leste de Teresina, num evento também bastante participativo. O candidato Silvio Mendes, que comemorou o aniversário no final de semana... Aí, rapaz. Terminou o final de semana também pedalando, né? Pedalou, viu? Ele que comemorou o aniversário no final de semana e aproveitou aí um bicicletaço e fez campanha, obviamente, com os seus aliados e reforçando a campanha, sempre ao lado ali de familiares, lideranças políticas, do vice Jeová Alencar, também nas suas andanças em busca de voto em Teresina neste momento da campanha. Tiago. Tá certo, Elivaldo. Algo mais para isso, para hoje? Vamos acompanhar as agendas. Hoje, deste início de semanas, estamos praticamente na segunda semana de campanha eleitoral. Setembro chegou, tenho dito que setembro é sempre uma marca importante em que os candidatos, tanto os proporcionais como majoritários, procuram, Tiago, ajustar as suas estratégias, porque o momento agora já é de contagem final. Nós estamos a pouco mais de 4 semanas do pleito, é momento de intensificar campanha e sempre setembro é o mês de referência. O que a gente deve ter, Elivaldo, mas na linha de frente, busca daquele contato corpo a corpo, agora nós temos também o palanque eletrônico, qual que deve ser a tônica
nessas últimas 4 semanas? Nessa fase da campanha, todas as formas de abordagem do eleitor assumem um papel fundamental, assumem um papel de relevância. Tanto as plataformas digitais, muito comuns nas campanhas, as redes sociais, de acordo com o que estabelece a legislação, a fase da propaganda na TV, no rádio, as inserções são muito importantes, a ação aí das produções, dos marqueteiros, e elaborar a melhor intervenção possível. Agora, ganha também substancial relevância, Tiago, o contato direto, candidato-eleitor, a caminhada, a reunião. Hoje não se faz mais aqueles grandes comícios que marcaram as eleições na década de 1980, até no comecinho da década de 1990. Hoje são as reuniões setorizadas que dão a tônica aí das campanhas, as reuniões dos candidatos a vereador com os candidatos a prefeito, as caminhadas e carreatas. Então é hora de gastar a energia que tem, porque de setembro não passa. Setembro consolida tendências e garante aí a certeza ou não do plano estabelecido para o processo eleitoral.